Que bom é ver a igreja cheia, povo de Deus com vontade de escutar o que ele tem a dizer. Na Espanha estamos há 12 anos já. Nós fomos a princípio para estar 2 anos, mas quando você vai num lugar onde menos de 1%, 0,7% da população é evangélica, você vê que o trabalho é muito grande e a necessidade de obreiros maior ainda. Então nós estamos lá, estamos fazendo diferentes ministérios, mas eu gostaria só de compartilhar que o ano passado nós tivemos uma equipe de Curitiba que foi para Madrid fazer um trabalho conosco, que nós chamamos de Verão de Missões. E esse trabalho é um trabalho evangelístico. Nós alcançamos 4.000 pessoas com o evangelho de maneira direta e 70 dessas pessoas entregaram suas vidas a Jesus. E nós não queremos parar com esse movimento. Então, sendo assim, o ano que vem, em julho, que é a época de verão lá na Espanha, nós vamos receber uma outra equipe daqui do Brasil. Porém, essa equipe não vai ser a equipe de Curitiba, vai ser a equipe da Igreja Presbiteriana das Graças em Recife. E eu gostaria de mostrar um vídeo que é uma divulgação do Verão de Missões do ano passado, para que vocês tenham ideia um pouco do que nós vamos estar fazendo lá. Esse vídeo fala sobre a equipe de Curitiba, que já está treinando pessoas, fazendo artes nas ruas, artes boas. Então eu gostaria só de compartilhar esse vídeo para vocês verem um pouquinho do que é que nós vamos fazer com essa igreja lá na Espanha ano que vem. Falta o áudio. Para colocar o áudio no vídeo. Bom, se não passar, a gente tenta depois. Parece que o áudio não vai sair. Vamos fazer esse vídeo então depois da mensagem, para a gente não ficar por amor ao tempo. Mas o ano que vem nós vamos ter Graças representada lá na Espanha. E se você quer mais informação, quer saber mais sobre essa viagem, eu gostaria que você procurasse o reverendo Léo. Ele vai estar encabeçando essa equipe e ele vai precisar de pessoas para ir com ele, de líderes de oração, de recursos. Então você pode procurá-lo e nós vamos estar num processo aí de quase 1 ano preparando essa equipe para chegar lá na Espanha. Eu estive escutando uma pregação onde esse pastor dizia que ele recebeu uma carta de um missionário na Índia. Esse missionário dizia o seguinte: estive visitando o rio Ganges. Rio Ganges é aquele rio sagrado na Índia, onde as pessoas se banham naquelas águas poluídas, pensando que suas almas vão ser purificadas. Eles fazem petições aos deuses ali naquele rio. Pessoas quando morrem, muitas vezes não são incineradas, elas são jogadas ali naquele rio, os seus corpos, para que a sua alma seja purificada. E esse missionário se acercou à beira desse rio e viu uma mulher que chorava muito. Então, aproximando dela, ele perguntou: por que você está chorando? Olha, deixa eu te contar algo. Existe um Deus verdadeiro, um Deus que mandou o seu Filho para resgatar a minha vida, a tua vida, um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de perdão, um Deus de misericórdia, que você não precisa estar fazendo oferendas cada dia, se mergulhando nesse rio. É um Deus de graça e de amor, que você só precisa entregar sua vida para Ele, entender que Jesus morreu naquela cruz por Ele. E ele explicou a mensagem do Evangelho. E Deus usou aquele missionário, tocou a vida daquela mulher, e ela entendeu a mensagem do Evangelho. Deus abriu os seus olhos e ela ali entregou a vida dela a Jesus. Foi algo maravilhoso, o missionário contava na carta. Algo bonito, algo que quebrou o seu coração. Ele viu uma pessoa a mais entregando sua vida a Jesus, festa no céu. Mas de repente, depois de poucos minutos daquela alegria da mulher de ter encontrado
a salvação, ela começa a chorar de novo. E começa a chorar. E ele diz: o que está acontecendo se eu acabei de te falar do Evangelho e você entregou sua vida a Jesus, agora já não há mais choro, mas há alegria. E ela disse: não, a questão é a seguinte, o meu marido, ele tem uma enfermidade e os médicos não conseguem encontrar uma cura para essas enfermidades. Nós gastamos todos os nossos recursos buscando diferentes médicos para poder curá-lo, mas infelizmente ele ainda continua com a sua doença. E no meu desespero, nós fizemos muitas orações aos deuses, nós pedimos, nós íamos nos templos hindus e nada acontecia. E no meu desespero, 30 minutos atrás, antes de você chegar, eu entreguei o meu bebê no rio Ganges. Eu joguei o meu bebê no rio como uma oferenda aos deuses para que o meu marido fosse curado. Por que você não chegou 30 minutos antes? Por que você não veio e me contou essa história que está transformando a minha vida 30 minutos antes, para que eu não perdesse o meu filho? Por que você não veio antes? Era uma mistura de alegria por encontrar a salvação, mas ao mesmo tempo de tristeza de saber que o seu bebê poderia ter sido salvo se ele chegasse 30 minutos antes. Talvez você pode fazer a mesma pergunta nessa manhã: por que ele não chegou antes? Os ciganos, os ribeirinhos, os espanhóis, os iraquianos se perguntam: se existe um Deus, onde estão os seus mensageiros? As crianças abandonadas da Índia, da China, da Tailândia, da Indonésia se perguntam: se existe um pai, onde é que ele está? Porque eu nunca experimentei o seu colo. E entretanto seus discípulos lhe rogavam dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: uma coisa tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus lhes disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. João capítulo 4, do versículo 31 ao 35. Qual é o alimento que Jesus está falando aos discípulos? Qual é? Eles perguntavam dizendo a Jesus: será que alguém trouxe? Ou seja, será que Jesus escondeu dentro da bolsinha dele algum sanduíche antes da gente vir e a gente não viu? Do que é que ele está falando? Que ele tem um alimento que nós não conhecemos? Os discípulos não sabiam que alimento era esse. E já passado 2000 anos, os discípulos de hoje, muitos deles, continuam não sabendo qual é esse alimento que Jesus está falando. Nós ainda não entendemos. E Jesus fala de 2 coisas fundamentais, primordiais, quando ele menciona essa questão do que é o alimento dele. E o primeiro é fazer a vontade de Deus, não fazer a minha vontade. O texto diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A comida é vital, o alimento é vital para o ser humano. Nós precisamos de alimento para sobreviver. Nós falamos daquelas pessoas que não têm. A ONU está preocupada com a desigualdade social, as crianças que morrem de fome. O alimento é algo que nós precisamos. Eu vi um documentário esses dias na televisão que falava de um homem que tinha 300 quilos. Era um homem que para levantar da sua cama era uma grande dificuldade. Para passar pelo corredor da casa ele ia se esbarrando. Ele comia demais
e comia muito. Todos sabemos aquela frase que diz: você é o que você come. E essa pessoa que tinha 300 quilos, ele se alimentava mal, ele comia muito mal, ele comia exageradamente. Para ele aquilo era alimento. Nós hoje, muitas vezes estamos nos alimentando de coisas que não são prioritárias. Não é a comida de Deus, não é a vontade de Deus. Nós nos alimentamos daquilo que vemos na televisão, nós nos alimentamos daquilo que compartilhamos com os nossos companheiros de trabalho, nós nos alimentamos dessas filosofias pagãs que têm inundado a nossa sociedade e infelizmente a nossa igreja também. Nós nos alimentamos dessas coisas e por isso estamos padecendo, estamos doentes espiritualmente, porque os valores, princípios e conceitos de Deus já não são os nossos, e os nossos princípios já não são os de Deus. A mentira já não é tão mentira e tão ruim assim, a maldade já não é tão má, o bom já não é tão bom, e nós misturamos os valores, porque nós não comemos desse alimento de Deus, a vontade de Deus. Esse deve ser o nosso alimento. Mas o que é a vontade de Deus? Muitas vezes escutamos assim: eu estou orando para ver se é da vontade de Deus eu trocar o meu Civic por um Land Rover. Eu não sei se é a vontade de Deus. Eu não sei se é a vontade de Deus, nesse mês de missões, que eu faça uma contribuição para alcançar a meta e sobrepassá-la, para abençoar as nações. Alguns diziam: eu não sei se é a vontade de Deus que eu vá para o campo, eu não sei se é a vontade de Deus que eu deixe esse trabalho e vá para outro, eu não sei se é a vontade de Deus fazer o curso de Direito ou de Medicina. Mas a vontade de Deus vai muito além disso. Sei e entendo que a vontade de Deus, ela chega até nós e Deus mostra a sua vontade em coisas específicas em nossas vidas. Mas existe algo além disso, que vai além, desde o começo da Bíblia até o final. Gênesis 12, Deus chama Abraão para sair da sua terra e lhe diz o seguinte: por meio de ti, todos os povos da terra serão abençoados. Quando o templo foi dedicado por Salomão, em 2 de Crônicas, ele diz o seguinte: a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam. Já no começo da igreja neotestamentária, em Atos 1:8, texto conhecido, Jesus, antes de subir aos céus, ele diz: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia e Samaria, e até os confins da terra. A vontade de Deus é alcançar os povos com a mensagem de salvação. 1 Timóteo diz: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Se essa é a vontade de Deus, desde Gênesis, na consagração do templo, no começo da igreja, e como nós lemos aqui no começo do culto em Apocalipse, que no futuro estaremos juntos, povos de todas as tribos, raças, línguas, é porque essa é a vontade de Deus. E Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade de Deus. Como nós podemos pregar aqui no nosso contexto local a segunda vinda de Cristo, se existem milhares de pessoas que nunca escutou sobre a primeira vinda de Cristo? Você já parou para pensar? Às vezes falamos: esse mundo está terrível, Deus está mandando logo Jesus voltar, acabou, vamos acabar com esse sofrimento, olha as guerras, olha a desigualdade, olha pai contra filho, Jesus vai voltar.
E nós muitas vezes oramos quando a gente tem um sofrimento que nem se compara com o sofrimento de muitos. Nós oramos: ó Jesus, volte logo. E é um clamor verdadeiro, é um clamor de coração. Ora vem, Senhor Jesus, anelamos esse dia. Mas nós não entendemos muitas vezes que existem muitas pessoas que nunca escutaram da primeira vinda de Jesus. Como podemos falar de uma maneira tão tranquila sobre a segunda, se muitos não sabem da primeira? 66 mil pessoas morrem por dia. 66 mil pessoas morrem por dia sem conhecer a Jesus. Qual é a vontade de Deus? Será que entendemos? Ou será que ainda estamos como os discípulos, que infelizmente não entendia qual que era a comida que Jesus estava falando? Eu sei que muitas vezes em nossas vidas, nós dedicamos muito tempo a fazer a nossa própria vontade. E para a gente entender que isso é uma realidade, pensa um pouquinho e faça uma retrospectiva na maneira que a gente se comunica uns com os outros. Eu quero comer lasanha hoje. Eu quero comprar uma roupa assim. Eu quero trocar de carro. Eu quero fazer esse curso da faculdade. Eu quero participar de uma igreja agradável, com uma boa pregação, um bom tempo de louvor. Eu quero atividades como jovem, porque como jovem eu preciso de movimento. Eu quero reunião de oração, porque nós precisamos orar. Eu quero. A minha vontade está no trono, lugar que Deus deveria ocupar. Nossa vontade é muito forte, ao ponto da gente fazer, falar e ainda discutir com Deus no momento de efetuar essa vontade. Eu escuto muitas vezes pessoas dizendo: eu amo missões, que coisa maravilhosa é missões, que lindas bandeiras aqui. Nossa, ontem à noite quando vimos os índios, quando vimos os ribeirinhos, que eu acho que com a chuva tiveram que desmontar rápido, não foi? Devia ficar, porque lá eles não desmontam rápido não, né? Toma chuva igual eles para poder experimentar bem. Nós achamos muito bonito tudo isso. E eu conheci uma família que ela falava muito bem de missões, até o dia que a filha recebeu um chamado missionário. Essa família entrou em desespero. E essa moça conheceu em Fortaleza um ministério, e conheceu um jovem, e se apaixonou por ele, e queria casar com esse jovem. Meus irmãos, eu estou dizendo que essa história iniciou há 15 anos atrás. Essa jovem até hoje não foi para o ministério, quase que obrigatoriamente se terminou o namoro com esse jovem, porque a sua família disse: se você for para o campo, não se considere mais nossa filha. Missões é bonito até o momento que toca a nossa porta. E muitas vezes, como nós escutamos um testemunho ontem à noite, achamos que amamos. Mas na hora que alguns dos irmãos que estiveram ontem passaram por algum campus, e eles diziam: você pode vir e ficar conosco, conviver conosco, morar conosco. Alguns disseram assim: eu sei que realmente eu não amo como eu achava. Porque a nossa vontade está em primeiro lugar. Claro que Deus não está chamando a cada um dos que estão sentados aqui para vender tudo, deixar tudo e ir para o campo. Mas nós precisamos entender qual é a vontade de Deus. E se a vontade de Deus é alcançar, se a vontade de Deus é que o Evangelho chegue
aos não alcançados e para aqueles países que ainda têm presença evangélica, precisa ser evangelizado, nós temos que ser parte disso. Não assinar um cheque ou mandar uma oferta e dizer, vá com Deus. Não, é ser parte. Um outro elemento que nós vemos nesse texto, quando Jesus diz sobre a comida dele, é fazer a obra de Deus. Qual é a obra que Deus tem feito nesse mundo? É aí que eu quero me enganjar. Eu quero fazer a obra de Deus. Um cantor muito conhecido, Bono, do U2 ou U2, ele disse, não peça para que Deus esteja fazendo coisas para você, mas se envolva nas coisas que Deus está fazendo. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Fazer a obra de Deus. Qual é a obra de Deus? Isaías diz assim numa profecia messiânica: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Jesus em Mateus 28, 19 diz o seguinte, e em Marcos 16, 15 também: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Mateus 24, 14 diz: e este Evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, e testemunho a todas as nações, então virá o fim. Qual que é a obra de Deus? O Evangelho será pregado, queira você ou não, participe você ou não. Hudson Taylor, um missionário, considerado um dos pais das missões modernas, ele diz o seguinte: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, mas um mandamento a ser obedecido. Eu conheço uma jovem de Campinas, o nome dela é Kelly. Eu conheci Kelly no ano 2001. Ela foi com uma equipe aqui do Brasil para a Espanha, passou quase um mês conosco lá. Uma pessoa calada, uma pessoa de poucos amigos. E ela passou um tempo, fizemos uma amizade. E ela tinha um chamado missionário, ela foi para o Senegal, ela esteve na Itália. E nos últimos anos, meus irmãos, ela tem servido num dos lugares que eu considero mais difíceis. Ela está no Afeganistão. Ela está servindo lá, solteira. E ela nos conta algumas coisas que eu fico pensando: o que faz essa mulher estar lá? Quando ela chegou na nossa casa em Madrid, esse ano, para nos visitar, ela pediu oração e disse assim: olha, ore porque as duas vizinhas que moram em frente à minha casa foram sequestradas. 2 vizinhos, 2 pessoas. Foram sequestradas e nós não sabemos o que vai acontecer. Eram pessoas cristãs. Eles têm que passar 6 meses, no máximo 1 ano, numa cidade. Não podem ficar mais porque as pessoas do Talibã descobrem. Eles têm espias. E descobrem que ela é missionária. E se isso acontecer, ela pode ser presa, torturada e morta. E muitos perguntam: por que você está lá? Ela tem apenas 32, 33 anos de idade. Por que você está lá? E ela, quando responde, ela diz: se eu não estiver, aquelas crianças que eu estou trabalhando, aqueles vizinhos que ainda não conhecem Jesus, como eles conhecerão o Evangelho? Quem vai falar para eles de Jesus? Quem vai mostrar esse Deus de graça que eles não conhecem? Eu não posso deixar aquele campo. Conheci Jares em Curitiba no ano de 96. Estive na noite de missões que ela recebeu o chamado dela. Ela e o então namorado, naquela época era namorado, hoje são casados. Eles receberam um chamado muito lindo, eles choraram diante de Deus naquela noite. E o chamado era para o Paquistão. Jares é aquela moça que gosta de pintar as unhas, de se maquiar,
de dar volta no shopping, de se vestir bem, de fazer o cabelo. Porém, no Paquistão, ela tinha que se vestir como aquela irmã que veio aqui na frente. Ela passou 9 anos no Paquistão. O que faz uma pessoa deixar tudo para fazer isso? Conheço também o Tibério. Tibério é um grande amigo. Tibério, ele é de Pombal, na Paraíba. Temos aqui algum paraibano? Glória a Deus. Pombal, conhece Pombal? Perto de Catingueiras, não é? A mãe do Tibério foi prefeita de Pombal. E o pai do Tibério foi deputado federal. Tibério frequentava a igreja, mas ele andava com 2,38, um em cada lado da cintura. O dia que o carro dele não pegou, ele descarregou um dos 38 no carro. Porque ele ficou muito irado. Tibério saiu dos 40 graus de calor de Pombal. Quando faz um tempo bom, faz 40 graus, né? Hoje o Tibério está na Sibéria, onde faz 40 graus também, porém negativos. Pregando o Evangelho e falando do amor de Deus para os russos. Esses missionários estão fazendo a obra de Deus. Mas não pense que eles são heróis. Não pense que eles são, uau, olha, digno de admiração. Eles são pessoas como você e como eu. Pessoas que entenderam que devemos de fazer a obra de Deus. Ontem à noite nós falamos sobre aquele que não vai, envia. Mas não é um enviar, como eu disse anteriormente, Senhor, abençoa os missionários, em nome de Jesus, amém. Não. É acordar de madrugada, é estar na brecha clamando, é ser parte, é ir atrás de informação. Se você tiver a oportunidade, é ir visitar, é você se enganjar nesse movimento de Deus no mundo. Deixemos a nossa caixinha de visão pequena e saiamos para fazer a obra de Deus. Não creia, meus irmãos, que porque pelo fato dessa igreja, como igreja, está muito envolvida em missões, digo como organização, como conselho de liderança, de enviar muitos recursos para missões, de fazer uma conferência missionária como esta, onde também tem que gastar para fazer essa conferência. Não pense que ela já está te representando. A minha igreja faz, a minha igreja manda. Todos nós somos responsáveis. A teologia centrada em Cristo, nós de uma igreja histórica que velamos por uma boa doutrina, a teologia centrada em Cristo é a teologia missionária. Pense um momento, você acha que um marinheiro, ele ficaria dormindo no barco dele, ao escutar o clamor de um outro barco num naufrágio? Você crê que um médico ficaria sentado enquanto um paciente do seu lado está morrendo por falta de atendimento? Você acha que um bombeiro, ele ficaria sentado tranquilamente, sabendo que existe um fogo incendiando uma casa, um apartamento? Será que você ficaria à vontade sabendo que milhões de pessoas ao redor do mundo estão condenadas e morrendo cada dia sem Jesus? Somente os marinheiros egoístas ficariam no seu barco. Somente médicos insensíveis ficariam sentados enquanto um paciente morre. Somente bombeiros irresponsáveis não atenderiam um chamado de incêndio. E somente cristãos desobedientes não atenderiam a esse clamor. Quero terminar essa mensagem com um texto que eu extraí da revista Ultimato, no ano de 95. Ele diz assim: desperta, Brasil. O mundo é a nossa paróquia.
não podemos bloquear os nossos ouvidos ao clamor das nações. Como podemos pregar tranquilamente dentro de 4 paredes somente do Brasil, onde milhões já estão saturados do Evangelho, enquanto outros países nunca ainda ouviram? Há 30 milhões de evangélicos proclamando Jesus com o testemunho falado e vivido no Brasil, enquanto estamos trancados nos limites do nosso território brasileiro, insistindo na proclamação somente aqui. Isso quer dizer nas grandes cidades. Nós estamos falando dos povos indígenas e demais. E também as estatísticas são do ano 95. Não podemos insistir na proclamação somente aqui. Os gritos de desespero e pedidos de socorro estão vindo de todos os lados. Brasil, é justo o teu povo ouvir o Evangelho 5, 6, 10 ou mais vezes, enquanto nós não escutamos nenhuma vez sequer? Brasil, é justo que o teu povo tenha o privilégio de escolher a denominação que ele melhor se agrada, a igreja mais próxima da sua casa, enquanto nós não temos nenhuma para escolher? Brasil, é justo que o teu povo se gabe de ser a segunda maior potência evangélica do mundo, enquanto nós não temos igreja? Não, Brasil, não podes ficar ensurdecido ao nosso clamor angustiado, nem cego às nossas necessidades espirituais. És um gigante, tens muito para dar, e sabe por quê? És fruto de obra missionária. Os anos se passaram e já te esquecesses, não foi? Não tens desculpas diante de Deus para não fazer missões. Olha ligeiramente a tua história e verás uma coluna enorme de nomes dos pais na fé, missionários estrangeiros que vieram aqui ao Brasil e deram as suas vidas para que tu hoje conhecesses a Jesus e viesse ser a segunda maior igreja livre do mundo. Estes são os teus exemplos. Até hoje, os países desses missionários estão padecendo um pós-cristianismo. Alguns deles declinando na fé e agora precisam de ti para erguê-los novamente. Dá-lhes, Brasil, o que recebeste no passado. Se és a segunda maior nação evangélica livre do mundo, Jesus disse: a todo aquele que muito lhe foi dado, muito lhe será exigido, e aquele que muito se confia, muito mais lhe pedirão. Tens nas tuas mãos a palavra de Deus, e há mais de 150 anos o Evangelho entrou na sua nação. Segundo as Escrituras, que está nesse país, ainda estás adormecido no que é a prioridade de Deus. Acima de tudo, a palavra é clara na ordem imperativa de Jesus para alcançar os povos. Jesus veio para buscar e alcançar os perdidos. Amas a Deus, Brasil? Deus é amor. Amor é ação. Deus agiu enviando o seu único filho. O filho aceitou morrer em nosso lugar. E essas boas novas não podem ficar só para ti. Vem, te esperamos, compartilha conosco. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e me sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ouve, Brasil, o que o Espírito Santo está te dizendo ao nosso respeito. Entendes por que até agora nós estamos ainda nas trevas? Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão se nada ouviram? E como ouvirão se não tem quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Jesus ordena: ide e fazei discípulos de todas as nações. És indesculpável diante de Deus. Desperta, gigante adormecido, vem e socorre-nos. Meus irmãos, o simples falar nessa manhã, compartilhar uma palavra, é algo que pode ser feito. E na verdade está sendo feito. Um fim de semana como esse, trabalho, pessoas envolvidas, recursos,
tem um propósito: mobilizar a igreja de Deus para fazer a vontade de Deus e a obra de Deus. Eu gostaria que você baixasse sua cabeça um momento e colocasse a sua vida diante do altar do Senhor. Faça um compromisso com Deus, se você ainda não fez. E diz para Ele: Deus, na minha mente eu até entendo tudo isso, mas é muito difícil ainda para mim. Talvez Deus está chamando algumas pessoas aqui para ir para o campo. Mas talvez Deus está sacudindo a tua estrutura religiosa, quebrando alguns paradigmas, mostrando que a vontade dEle e a obra dEle é muito diferente daquela que talvez a gente tenha pensado que é. Eu vou estar cantando uma canção, e durante essa canção eu gostaria que você continuasse aí, pensando no que Deus quer de você. Essa canção está em espanhol, e eu vou cantar com as minhas filhas, que são espanholas, nascidas na Espanha, e vão cantar comigo enquanto você se coloca diante do Senhor. Pode soltar. Donde me has traído, me asombro de ti, y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, y hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que pido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti, enséñame a amar.
Tá certo. Queria só dizer, meus irmãos, que é uma grande alegria, um privilégio para nossa família estar aqui, ser apoiados por essa igreja, receber o carinho dos irmãos. E a nossa vontade, o nosso coração é que Deus continue abençoando a igreja, que Deus continue levantando pessoas para ir para o campo e levantando também uma igreja que envia, que está junto, que faz parte desse grande movimento de Deus para a glória do seu nome. Amém.